Boa noite a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tentando, tá? Substituir o pastor Eduardo. Ele e a sua esposa estão viajando. Teve uma reunião da Aval dos Batistas Livres e parece que é um lugar um pouquinho longe, Conselheiro Lafayette. Alguém já foi para lá ou não? Eu também não sei nem onde que fica. Eu sei que é em Minas Gerais. É isso, né? Estou errado. Mas semana que vem ele está aqui, tá bom? Mas é um prazer estar aqui com vocês. A gente possa estar junto com cada um de vocês. Meu nome é Luciano, como a maioria me conhece, sou pastor da igreja Batista Livre lá no Jardim Macedo. Nós somos pastores de lá. Então, pelo menos uma vez por mês a gente vem fazer visita aqui. Quando eu não estou pregando, tem alguém pregando junto comigo, né? Porque Deus tem levantado os seus obreiros lá. Amém, queridos? Amém. Eu convido vocês a Bíblia aí, vamos ler um trecho da palavra. Mas antes da gente ler, eu peço que você abra em Mateus capítulo 2, versículo 13. Mateus 12, 13. Mateus capítulo 2, versículo 13. Oi? É 2. Estou vendo que está todo mundo acordado, hein? Era teste só para ver se está tudo acordado. Mateus 2, verso 13. Feche os olhos no instante, vamos orar. Senhor, nós te damos graça nessa noite, por esse dia que o Senhor nos presenteou essa semana. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha acampar os seus anjos ao redor deste lugar, guardando as nossas casas, a nossa família, que o Senhor possa receber esse culto, Pai. É o culto ao Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado essa noite. Abençoe esse momento, abençoe cada vida que está aqui e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá então para Mateus capítulo 2, versículo 13. Quero fazer uma leitura do texto daquilo que a gente vai meditar hoje, tá? Diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mulher e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: houve só uma voz em Ramá, um choro e grande lamentação. É Raquel que chora, porque seus filhos se recusam a ser consolada, por seus filhos, e se recusa a ser consolada, porque já não existem. Verso 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arqueleu estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém?
Deus abençoe a leitura da palavra. Vamos colocar de pé. Se você ainda não cumprimentou quem está do seu lado, fala um oizinho aí. Seja bem-vindo. Uma boa noite. E a gente vai começar a adorar o Senhor. Tá bom? Então abra o seu coração para você cultuar a Deus com seus louvores. Boa noite, igreja. Paz e graça. Vamos juntos adorar o Senhor? Quantos anseiam pela presença dele nessa noite? Quantos querem mais da presença dele nessa noite? Você pode dizer então, aleluia! Glória a Deus! O Senhor está aqui conosco e nós ansiamos pela presença dele, amém?
Tu és, Senhor, por quem a nossa alma esperou. Quantos conhecem essa canção que diz: Tu és Jesus, por quem a minha alma anseia. Tu és, Jesus, o bem mais precioso que eu tenho. Nós vamos declarar isso nessa canção, que você possa realmente declarar isso como uma oração ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Essa canção ela conta um pouco do que aconteceu com a mulher samaritana. Não sei se vocês se lembram da passagem onde Jesus a encontra no poço, no lugar menos provável, no lugar onde ela não esperava encontrar ninguém, muito menos um nazareno no Galileu, muito menos um homem. Mas naquele lugar o Senhor encontra. E naquele lugar o Senhor diz: se você tem fome, se alimente do pão da vida. E se você tem sede, beba da água que sara a sede. Beba da água que enche a sede. Quantos querem experimentar dessa água nessa noite? Quantos querem provar do pão da vida? Quantos querem beber do rio da vida que é o Senhor? Então vamos declarar mais uma vez essa canção. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra
Só Tu és, Jesus, o único Pai digno de receber a nossa adoração. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Nossa alma, nosso ser anseia pelo Senhor. Encontre em nós, Pai, realmente corações abertos e dispostos e ansiosos, Pai, como a palavra diz, ansiosos, pessoas que não podem esperar para estarem na Sua presença. Que o Senhor encontre em nós estes corações, Jesus, corações que clamam, que têm fome e sede do Senhor, fome e sede da Sua presença, fome e sede da Sua palavra, Jesus. Que essas canções não sejam apenas canções que vão ser esquecidas daqui a algumas horas, mas que possam ser realmente as nossas orações, Deus, todos os dias. Que a gente possa ansiar e ansiar pelo Senhor. É isso que eu oro em nome da igreja, que nosso clamor possa ter chegado ao Senhor como hora suave de adoração. Amém? Podemos assentar todos. Deu um papelzinho aqui de algumas visitas, né? Quem está visitando a gente a primeira vez aí? Levanta a mão. Quem que é a Kátia, mãe do Leozinho? Seja bem-vinda. Dona Lourdes, Deus abençoe. E Maria Júlia, está ali, né? Seja bem-vindo. Amém? Deus abençoe a todos. O pessoal lá da nossa igreja aí, dando reforço. Eu queria convidar as crianças aqui na frente para a gente orar por elas. Aqui. Que elas fiquem bem calminhas, não façam arte, né? Quem vai ser os professores dessa noite? Deus abençoe os professores. Esses dias lá na igreja, até quando eu estava aqui, o Tadashi, fazendo tanta arte lá, arrebentou o braço dele no vidro da igreja. As crianças deixam os adultos de cabelo em pé, mas esse é sinal de saúde, amém? Estende a mão das crianças aqui, nós vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos pequenos essa noite, que eles possam, já desde pequeno, receber a Sua palavra, andar no caminho do Senhor. Eu peço uma graça dobrada sobre cada pai, para que possa ensinar os filhos no caminho do Senhor. Eu peço também sobre os professores, ó Deus, que o Senhor venha capacitá-los, que eles de uma forma simples possam mostrar e entregar o Teu ensino a essas crianças, e que nenhuma palavra caia, que essas crianças possam crescer no caminho do Senhor. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos lá? A gente que ficou. Queria que você tirasse agora esse momento agora para você refletir nos dias e nas ofertas do Senhor, tá? Isso serve para manter a casa do Senhor, os custos que a casa do Senhor tem. Então, feche os olhos. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu te convido você a depositar. Mas antes disso, vamos orar, agradecer a Deus pelo sustento e a provisão dele, que Deus é um Deus de provisão. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo cuidado do Senhor para nossas vidas, Deus. Abençoe, Pai, aquilo que nós vamos entregar como oferta de gratidão a Ti, por aquilo que o Senhor já nos abençoou. Que as pessoas, cada um que está aqui, possa ter aonde tirar os recursos, o trabalho, que nada venha faltar à vida dos meus irmãos, Deus, e a Sua obra possa continuar, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua oferta, tenha liberdade de adorar a Deus aqui essa noite com sua oferta.
obrigado por cada oferta, por aquilo que cada um semeou na tua casa. Que o Senhor possa multiplicar a semeadura de cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia lá então. Queria falar um pouquinho hoje. Dá para jogar o tema aí para nós? Coloquei um tema meio diferente. Acorda o quê? Tem algum José aqui essa noite? Não? Algum Zé? Zé? Não tem nenhum Zé? Que isso? Vocês não é chique não. Pô, na nossa vida tem um monte de Zé. Mas você conhece um Zé, sim ou não? Tem um irmão que chama Zé, né? Sei lá, um vizinho, um colega de trabalho chama Zé, né? Sei lá, o Zé é famoso, sim ou não? E a gente vai falar um pouquinho. Acorda, Zé, acorda. Tá? Eu convido você para, de novo, abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 2, verso 13. A gente vai tratar essa porção da Bíblia aqui, tá bom? Mateus capítulo 2, verso 13 diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Versículo 14. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora porque por seus filhos recusa ser consolada, porque já não existe. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: Levante-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau, que estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema. Acorda, José. Talvez você pegue o seu celular hoje e já programa para acordar amanhã em 5, 5h30, 6 horas, e aí o despertador começa a tocar, assim, no soneca, e vai indo até você acordar. Então, o que eu quero entender nisso e o que eu quero passar? O despertador, ele tem o poder de acordar você, mas ele não tem o poder de fazer com que você levante da cama. Você já acordou um pouquinho antes do horário, você fala assim: vou dar mais uma dormidinha, uns 10 minutos. Aí você vira do outro lado, na hora que você vê, já passou 1 hora. Aconteceu isso. Porque o despertador, ele tem o poder de acordar todos nós, mas para a gente se levantar, aí vai da minha e da sua disposição. Lá em casa, a minha mulher, geralmente o homem não fica parado em casa, não é verdade? O homem gosta de ficar no sofá, né? O homem não fica parado em casa. Quando o homem está parado em casa, ele está pedindo para a mulher dar alguma coisa para ele fazer, sim ou não? Não. Não é? Aí ela fala assim lá em casa: acorda para a vida. Ou acorda para a vida, faz alguma coisa e vem me ajudar. É só assim na minha casa ou na casa de vocês também é diferente? Acontece isso, né? O homem está lá
assistindo uma televisão, um jogo de futebol, seja o que for, daquele jeito, e a mulher fazendo mil e umas tarefas lá, e de repente o homem está lá tranquilão. Aí minha mulher fala, acorda para a vida, vamos. E desses dias eu peguei minha filha falando, acorda para a vida. Eu falei, pô, duas já falando na minha cabeça. É ruim, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o despertar espiritual. Então abra bem seu coração hoje. Eu quero falar sobre o despertamento espiritual. Nossa vida não pode continuar do jeito que ela está. Ela precisa de um despertar. Se você olhar para o texto de Mateus e comparar com o Evangelho de Lucas, e na minha classe na escola dominical eu comecei hoje com o Evangelho de Lucas, eu vou verso por verso. O ano passado eu fiquei quase 2 anos em Gênesis, do capítulo 1 até os 50, verso por verso. Nem eu estava aguentando mais, mas o pessoal aguentou lá na minha classe. E eu vi a diferença. Em Lucas ele se preocupa em falar muito da história de Maria. Agora, em Mateus se preocupa em falar um pouco de José, mais de José do que Maria. Ele fala também, mas ele fala bastante de José. E é interessante que nos evangelhos, quando eu estava no seminário, eu dei essa matéria, quando você estuda todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma matéria chamada Evangelhos Sinóticos. E existe um problema sinótico. Pastor, que problema sinótico é esse? É tanta diferença e tanta semelhança. Uns têm umas coisas diferentes e o outro tem umas coisas totalmente igual. Então esse é o problema sinótico, porque cada um vai olhar no seu ponto de vista, mas existe diferença e semelhança desses 4 evangelhos, tá? Esse é o tal problema sinótico que a gente vê. E a gente vai ver muito no nascimento de Jesus, antes de Jesus nascer, muita aparição de anjos. Isso é uma realidade quando Jesus está para nascer. Se você quiser um estudo mais profundo sobre anjo, você estuda o nascimento de Jesus, você vai ver muitos anjos aparecendo. Isso é bom para a gente entender a questão de angiologia, a questão de anjos, do estudo dos anjos. Porque hoje, infelizmente, algumas religiões veneram mais os anjos do que o próprio Jesus. Você já foi em igreja que alguém disse assim, Jesus está aqui. Ah, legal, pastor. Amém. Ah, estou vendo um anjo. E todo mundo pula dele, grita, bate palma ao anjo. Ou seja, dá mais ênfase ao anjo do que a Jesus. E o que a Bíblia está mostrando? Que Jesus é maior. Mas é interessante que nós olhamos tudo isso aqui e a gente vai ver um cenário bem bagunçado politicamente. Você vai ver Herodes querendo matar as crianças. É um cenário um pouco semelhante igual aos dos dias de hoje. A nossa nação vive uma bagunça na política. Eu não vim aqui falar de política, mas é uma realidade. E no meio disso tudo, Jesus está para chegar. Jesus nasce no meio disso tudo. Só que aqui, José ele precisava ser despertado, como eu e você. Ele precisava ser despertado. E aí nós vamos ver aqui algumas coisas que José precisava ser despertado. E algumas coisas que eu e você precisamos ser despertados. Amém, queridos? Nós vamos ver isso, tá? O versículo 13 e o versículo 14 mostra a primeira coisa. Como a minha esposa fala, acorda para a vida, né? Acorda, a gente precisa ser acordado para a nossa família. O verso 13 fala que depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. O anjo falava com José em sonho. Eu acredito que Deus fala em sonho com as pessoas. Eu acredito, porque eu tenho experiências assim com Deus. Mas a minha ênfase não é isso. A minha ênfase primeiro é o quê? A gente precisa acordar para a nossa família. José, você é o cabeça, você precisa guiar a sua família. Então eu vou te tirar do lugar que você está, porque vocês estão correndo risco, e vou mandar você para o Egito. Quando a gente olha para a Bíblia e vê o Egito, na sua grande maioria, o Egito significa uma vida de escravidão e mundana para nós, uma aplicação bem prática. Mas só que aqui Deus fala, agora você vai para o Egito. Ele estava sendo dirigido e
orientada por Deus. Foge do Egito agora. E aí vai a primeira lição. Todo homem, o marido, o cabeça da casa, ele tem a responsabilidade de ouvir Deus e dar direção para a sua casa. Ele tem a responsabilidade de ouvir Deus e dar direção para a sua casa. Eu não estou sendo machista. Eu estou colocando o homem no seu devido lugar. Ele precisa ouvir Deus. Eu e você, meu irmão, precisamos ouvir Deus para dar a direção para a nossa casa. O grande problema nos dias de hoje, dentro da igreja brasileira, é que o homem, ele não quer gastar tempo com Deus, e ele transfere isso para quem? Para sua mulher. E aí, quem está dando a direção espiritual para casa? A mulher. Pastor, mas o meu marido não é convertido. Tudo bem, mas um dia você tem orado, você tem buscado, um dia ele vai se converter. E aí as posições vão ter que ser invertidas. Não tem como. Quando a mulher assume o papel do homem, vai ter problema. Amém, queridos? E quando o homem deixa de assumir o papel dele, vai ter problema. Agora pense um pouquinho. O homem hoje, ele faz mais falta dentro de casa ou não? Ou ele é simplesmente um objeto decorativo? Sabe o que é um objeto decorativo? É um vaso, está ali para só. Não, a sua casa tem que sentir falta de você, meu irmão. Os seus filhos, na hora que chegarem, tem que ser aquela avalanche em cima de você. Sabe quando o pai chega assim, a molecada vai pulando assim no capote? Eles têm que fazer boa farra, porque eles estão sentindo a sua falta. Você dá a direção para a sua casa. A sua mulher fala: puxa, meu marido chegou, ele vai resolver. Ele vai ter que levantar de madrugada para orar, para buscar Deus. Não é ela, é você, homem. É você. Não transfere isso para ela. Eu falo isso às vezes na nossa igreja, graças a Deus que não acontece aqui. Tem muito cara que é a mulher que manda na sua vida espiritual. A mulher manda dentro de casa, né, gente? Mas assim, na vida espiritual não tem dessa. Deus colocou você, meu irmão, como cabeça. Não é a mulher para fazer isso. O homem, ele não pode ser omisso na sua responsabilidade. Ele não pode. Por que o homem é omisso? Porque ele é preguiçoso, ele não quer pagar o preço de ouvir Deus. Porque o anjo não falou com Maria, ele falou quando Maria ia estar grávida, mas aqui para dar a direção, para fugir daquele momento, o anjo falou com quem? Com Zé. Sim, meu irmão, mas é sério, ele fala com Zé mesmo. E eu me coloco no lugar do Zé, como Deus tem que falar comigo. Eu não posso ser preguiçoso. Eu não posso ser preguiçoso. Um dia perguntaram para minha esposa, né? Eu sou meio bravo. O que você mais admira nele? Que só olhando o que ela vai falar. Né? Mas ela falou uma coisa que eu gostei. Ela falou assim: ele não tem uma inconstância. Eu não tenho. Eu me converti em 1998. O dia que eu pus a mão na arada, eu nunca mais olhei para trás. Eu não tenho preguiça. Não tenho preguiça. Não tenho preguiça. Eu não estou aqui para me engrandecer. Eu estou falando para a minha responsabilidade. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Talvez tem gente aqui que é mais experiente que eu. Quem é da geração que começava a trabalhar cedo, lembra? Eu nunca fiquei um dia desempregado. Nunca. Então eu não tenho preguiça, então eu não posso ser preguiçoso. Pastor, então qual é o papel da mulher nisso? A mulher vai ser aquela auxiliadora, parceira dentro de casa. Quem vai cuidar da casa no sentido de formar os filhos é a mulher. Filhos bem educados. Porque o marido sai para o quê? Tão cedo? Para trabalhar, assim, não. Para trazer o sustento. E a mulher, hoje em dia, também trabalha. E ainda tem uma jornada dentro de casa ainda, cuidar dos filhos. Que é mais difícil ainda. Cuidar da casa, fazer janta,
lavar roupa, sim ou não? E é interessante que eu vejo o fruto disso dentro da minha casa. Eu sou da época que quando tinha reunião de pais e mestres na escola, todos os pais e as mães iam. Geralmente quem ia eram as mães, né? E tudo junto. E aí, quando falava da educação bem dada de um filho, a quem não tinha uma boa educação, o filho bem educado expunha o mal educado. E a mãe passava vergonha. Só que aí hoje não, hoje é uma reunião individual. Hoje é assim, a pedagogia mudou. Mas não constranger as mães. Tá? E eu fui na reunião do meu filho. E marquei o horário, sentei diante da professora, ela falou assim, olha, não tenho o que falar. Durou 30 segundos a reunião do meu filho. Não tenho o que falar do seu filho. Aí você pergunta assim, pô, pai, você tá com a bola toda, né? Não, 95% do mérito é da minha esposa. Ela é que educa os filhos. Então existe uma parceria de trazer sustento e a educação dos filhos e a manutenção da casa. Mas deixa eu te falar, homem, a responsabilidade maior é sua, a responsabilidade espiritual é sua. Amém? Não fuja disso. Não fuja, não é só trazer o sustento, é trazer a direção espiritual. É trazer a direção espiritual. É você entender que Deus colocou você para dirigir a sua casa espiritualmente. Então não tem como dirigir a casa sem buscar Deus, sem estar diante de Deus. Leia a palavra do Senhor. Não tem como, é sua responsabilidade. Não transfira isso para sua mulher. Se você tiver que levantar cedo para vir numa escola dominical, ou à noite para ir num culto, numa vigília, vá. Não fique esperando a sua mulher te dar um trampo. Tem homem que tem que pegar no trampo. Eu não gosto disso. Às vezes as pessoas acham que eu sou machista. Não gosto. É se posicionar. Queridos, eu não fui desmamado com garapa, fui com leite de onça, sabe? A vida não foi fácil para mim. Então não tem moleza. Não tem moleza. Tá? Eu quero que você entenda, homem, que a responsabilidade maior, espiritual, é sua. Adão e Eva estavam no Éden, sim ou não? Quem que pecou primeiro? Eva. Quando Deus apareceu para se encontrar com Adão e Eva, Deus cobrou quem? Eva ou Adão? Diz para mim, gente. Adão. Por quê? Porque é a responsabilidade do homem. E o que ele fez? A culpa é da mulher. A mulher olha, a culpa é da serpente. Aí o diabo já estava da serpente mesmo, a serpente não falou nada. Mas ficou por isso. A culpa é de quem? O homem. A pergunta que eu quero fazer aqui é onde a gente está se escondendo. Porque Adão se escondeu e teve medo de Deus. Aonde eu e você, nós estamos nos escondendo. Talvez você está se escondendo no teu trabalho. Alguém chega assim para a sua mulher e diz: onde você está? Estou trabalhando. Você está trabalhando demais. Porque você está se escondendo no seu trabalho. Eu conheço pessoas que não gostam do domingo com a família. Ele, agora eu vou trabalhar. Sabe por quê? Ele está se escondendo do trabalho. Em nome de ganhar mais dinheiro e dar uma condição melhor para sua casa, ele sai para trabalhar. Na verdade, ele está se escondendo. E eu quero falar para você, que eu e você precisamos acordar. Eu preciso acordar. Eu tive uma experiência, minha esposa está aí. Daniel, meu filho, não tinha Isabela. Nós tínhamos um berço, desmontamos ele e fizemos uma cama tipo no chão para ele. E estava dormindo e de repente, em sonho, Deus falou: acorda. Eu acordei. Na hora que eu olhei, minha casa estava cheia de fumaça. Eu fui para o quarto do Daniel, ele estava dormindo bem no chão, e o ventilador estava girando bem devagar e fazendo um barulho. E estava derretendo o plástico. Você já sentiu o cheiro do plástico queimado? Estava uma fumaça assim. Eu fui, peguei ele, abri a janela e falei: Deus, obrigado por esse livramento.
Já pensou se a gente não acorda, está todo mundo dormindo e o pior pode acontecer? O pior que você pensou poderia acontecer. Mas a responsabilidade disso tudo, queridos, é nossa como marido, como homem de casa. A gente não pode se esconder, amém? Então a palavra é: José, acorda para sua família. Ele simplesmente tirou sua família da onde que Deus tinha deixado ele, em Belém, e foi para o Egito, porque Deus deu uma direção para ele. Então a responsabilidade da casa de dar direção para a família do homem, amém? Ninguém vai ficar bravo comigo, porque a Bíblia está falando isso, tá? É a responsabilidade do homem. Então esse é o primeiro despertar. Qual que é a segunda coisa que a gente precisa acordar? Olha o versículo 16. Fala assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Ok? Qual que é a segunda coisa que a gente precisa acordar? Acordar para o perigo dos dias de hoje. Pastor, como assim? Acordar para o mundo que eu e você nós vivemos. A gente precisa acordar. Não dá para achar que está tudo legal, porque a intenção do diabo é fazer o quê? É tocar nas próximas gerações. Queridos, eu trabalho com jovens há muito tempo lá na nossa igreja, e eu vi isso muitas vezes mesmo, tocando em gerações, jovens com grande talento, com uma vida, com um potencial tão grande, e de repente o mundo vai e leva embora, e depois eles vêm tudo arrebentado, talvez com filho, mãe separada, tudo quanto é tipo de coisa vem de volta para a casa do Senhor. Não precisava passar por isso, mas a gente precisa entender que hoje o mundo e o diabo quer tocar nas próximas gerações. Ele vai tentar tocar nos nossos filhos, porque a Bíblia fala que Herodes, na sua raiva, que ele se julgava o maior, ele falou assim: quem que é esse rei que está nascendo aí? Eu vou mandar matar esses meninos. Então existe uma guerra ainda hoje das próximas gerações. Existe. E a gente precisa estar acordado para isso. Eu não posso falhar em relação a isso. Os meus filhos, os filhos de vocês, os netos, estão aí, que vão dar continuidade àquilo que você está fazendo, todo o seu investimento de vida. Queridos, eu conheço gente que eu amo de verdade, gente temente a Deus, que os filhos não estão diante de Deus hoje. Dói o coração. Dói o coração. Os filhos acabam envergonhando os pais pelas suas escolhas e decisões. Os pais não têm coragem, têm vergonha, isso é sério. Então eu preciso acordar para essa realidade de uma guerra espiritual, porque a gente deve proteger os nossos filhos, essa próxima geração. O grande problema é que botamos os nossos olhos, nossa força, nossa disposição, sabe aonde? Em aquilo que eu posso controlar. Queridos, para pensar um pouquinho. Qual foi a única ordem que Deus deu para Adão e Eva no jardim do Éden? Não é para comer de apenas uma. E por que eles foram e comeram daquele fruto? Porque eles queriam ter um controle e ser igual a Deus. E a gente é a mesma coisa. A gente quer controlar as coisas para que possa sair do nosso jeito. E às vezes não sai. E a gente perde essa realidade dessa guerra espiritual. A gente perde a realidade. Tem um colegiado de pastores e líderes, né? Que eles sempre ensinam, falam: você não pode focar no controle das coisas. E eles juntam os seus liderados e eles estabeleceram 3 regras. A primeira dessas 3 regras, para você não ter o controle. Eles chegam, se reúnem só os homens e perguntam: como é que vai a sua vida devocional, Deus? Aí eu faço essa pergunta para você. A segunda pergunta é: como é que anda a sua vida sexual?
E todos são casados, né? Como é que anda a sua vida sexual? Aí só te falar essa palavra da igreja, o pessoal já fica, mas é a pura realidade. Terceira, como é que vai a sua vida financeira? Ah, isso daí apertou. Aí eles viram que aquilo não estava funcionando. Aí eles criaram a quarta. Qual que é a quarta? Quarta regra deles. Ó, então eu vou perguntar sobre a sua vida devocional, a sua vida sexual e a sua vida financeira. E a quarta agora vai ser: você não pode mentir, tá bom? Porque a tendência dos caras é mentir. Não, minha vida está muito bem, minha vida financeira, minha vida sexual, minha vida devocional está bem, e aquela coisa. Aí você volta para o jardim do Éden. Como é que estava a vida de Adão e Eva? Pense um pouquinho comigo. Devocional. Todo dia, na viração do dia, às 6 horas da tarde, quem ia se encontrar com eles? O próprio Deus. Vida devocional, tudo certo. Estão lá os dois. A Eva tinha dor de cabeça ou não? Não. Podia namorar à vontade. Lá na cachoeira, debaixo da árvore. Eles estavam nus e não tinham vergonha. Estava tudo tranquilo. Então era só love toda hora. Não quero escandalizar ninguém não. Marido e mulher, tá bom? Financeiramente, eles tinham preocupação de pagar a conta, pagar a luz, comprar botijão de gás, fazer despesa no mercado? Não. E onde que eles caíram? Porque queriam o controle das coisas. E aí esse grupo de pastores, de líderes, eles falaram assim: a gente tem essas 3 regras, e acrescentou a quarta, que não pode mentir. Aí um levantou e disse: eu não quero mais. A quinta regra é: vocês não me apertam não, senão eu vou mentir. Ou seja, eu não quero responder essas coisas, mas eles estavam sendo transparentes uns com os outros, para mostrar a realidade que um homem de Deus passa. A gente não pode fechar os olhos para essa guerra espiritual que quer pegar a próxima geração. Amém, queridos? Não pode. Uma igreja que só tem uma classe de idade, tem que tomar cuidado. Você tem que ter pessoas de cabelo grisalho, meia idade, crianças. A igreja sem as crianças fazendo bagunça, não tem graça. Não tem graça. E precisa de juventude. Uma igreja que não tem juventude está caminhando para a morte. Ou seja, todas as gerações. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo como é que é sério isso? É muito sério. A gente precisa acordar. Acordar para a nossa família e acordar para essa guerra que existe, para tocar as próximas gerações. Essa é a segunda parte que José tinha que acordar. Estou indo para a terceira. Olha o versículo de número 19, queridos. Fala assim: depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor mais uma vez apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuram tirar a vida do... Mais uma vez ele teve direção. E quem teve que dar direção para a casa dele é ele mesmo. Pastor, qual que é a terceira coisa que eu preciso acordar? Você precisa acordar para as novas direções que Deus vai dar na sua vida. Deus agiu de um jeito assim, não pense que Ele vai agir do mesmo jeito. Ele tem a sua multiforme sabedoria. Eu não posso colocar Deus numa forma do meu gosto, não é assim. Uma hora é para estar no Egito, mas o Egito tem um prazo de validade. Agora você volta para o lugar. Ah, não, ele está ali ainda, então você tem medo? Não tem, então volta para aquele outro lugar. Tem que estar aberto para as novas direções de Deus. Porque aqui você vê que aqueles que queriam matar o menino Jesus
morreu. Ou seja, o inimigo que quer tramar contra a sua e a minha vida tem prazo de validade. Amém, queridos? Amém. Amém? Só que Jesus um dia ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é eterno. O diabo é limitado, mas Jesus é eterno. Amém, queridos? E a gente tem uma esperança da ressurreição dele. Isso tem que trazer conforto, consolo e encorajamento para mim e para você. Sempre. E quando eu olho para esse texto, você vê sempre Deus falando com José através dos sonhos. É interessante, você não vê uma frase de José. Você não vê uma frase. Você vê só Deus falando e José fazendo o quê? Obedecendo. Cara, não tem erro. Não tem erro. Deus fala com você, fala comigo. Se eu sou obediente, as coisas acontecem. Sabe, queridos, vai fazer agora dia 20 de maio 20 anos que eu estou namorando a minha esposa. Com 3 meses de namoro, eu estava passando em frente a Santa Emília, ali na Saldanha Marinha, e o Espírito Santo falou comigo: entra aí e faz um consórcio de uma moto para você começar a guardar dinheiro para você casar. Aí você poderia perguntar, com 3 meses de namoro, será que vai vingar ou não? Mas Deus falou comigo. E eu estou aberto para as novas direções de Deus. E eu obedeci a Deus. Para resumir a história, aquela moto que eu fiz no consórcio foi a entrada certinho no apartamento que eu comprei para eu poder casar. No ano de 2009, 2010. Amém? Porque Deus falou comigo. Eu sou aberto para a voz do Senhor. E Deus fala com você assim. Não adianta a gente querer matar Deus. Esteja preparado para algo novo que Deus quer, uma nova direção que Ele vai dar para você. Amém, queridos? Você pega o texto lá de Êxodo, quando Deus começa a tirar o povo do Egito. Como é que Deus alimentava o povo? Com o quê? Com o maná. Quanto tempo Deus alimentou o povo no Egito? No deserto? 40 anos, só o maná. Todo dia você acordava com o maná lá, prontinho. Só que aí que está, chega na terra prometida, nos dias de Josué, a um belo dia, depois de celebrar a Páscoa lá, na hora que o povo acorda, cadê o maná? Cessou. Porque aí a ordem muda. Agora vocês vão ter que plantar e vão colher daquilo que vocês plantaram. Pasme você e pasme a mim. A Bíblia fala que ali, em Josué, já tinha uma colheita para eles. A pergunta é: quem plantou isso? Eu não sei explicar, mas eu acredito que é Deus. Então não é mais o momento de você receber o maná. Agora você vai ter que trabalhar, vai ter que semear, regar e colher. Mudou a forma de Deus agir. Amém, queridos? Mudou a forma de Deus agir. Eu não posso ficar preso a uma estrutura. A estrutura tem que me servir, não eu servir a estrutura. A igreja começa a crescer, começa a vir jovens aqui, e aí vem todo aquele pessoal. Eu tenho um exemplo para a nossa igreja. Tem uns meninos que veio para a nossa igreja, e eles mostraram uma foto assim para mim. Fizeram um culto na igreja do qual eles frequentavam antes, e eles chamaram toda a molecada, e foi aquela renca de jovens. Só que o que eles fizeram, 3 deles? Pintaram o cabelo de amarelo. Pensa numa coisa feia. Foi o cabelo desses moleques. Sabe o que o pastor fez com eles? Colocou eles no primeiro banco e deu uma disciplina para eles de 6 meses. Eu olhei para aquilo e falei assim: cara, se eu fosse pastor, eu daria 2 anos de disciplina. Porque o cabelo feio, não que vocês fizeram coisa errada, o feio, brincando com eles. Vê se pode fazer isso. Ou seja, em vez da estrutura servir as pessoas estão servindo a estrutura, em nome de uma boa igreja. Vocês lembram do episódio em Cafarnaum, com 4 amigos subiram no telhado e desceram um paralítico diante de Jesus? Ali não é as pessoas que vão servir a estrutura. De quem que era aquela casa? Não sei de quem que era. Provavelmente de Jesus ou de Pedro. Mas teve que mudar a estrutura para receber a pessoa. Queridos, a igreja cresceu, é igual sapato. Cresceu o pé, troca o sapato. Quem serve a quem? É isso que eu e você, como igreja do Senhor, a gente não pode perder. A gente não pode perder isso. A gente
tem que estar aberto para o novo de Deus. Deus quer fazer coisas novas de uma maneira diferente. E Ele vai falar de uma maneira diferente. Amém, queridos? Então eu preciso acordar para isso. Eu preciso acordar. Para concluir aqui, já indo para o final, o verso de número 20. Olha aí, perdão, o verso 22 fala assim: mas ele ouviu que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes. O que José teve o quê? Medo. Pastor, o que eu aprendo aqui para fechar? Queridos, o medo até certo ponto é bom para mim e para você. O medo faz com que eu e você dependemos mais de Deus. Quando a pessoa é autossuficiente, ela é autossuficiente. Mas quando a gente tem medo, tem uma fraqueza, a gente se humilha e depende mais de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Então, quando a gente sabe a nossa limitação, o nosso medo, a gente depende mais de Deus. E José dependeu mais de Deus. Você não vai ver José reclamando, José contestando, só vai ver José obedecendo. Então José acordou com despertar espiritual. É isso que eu e você precisamos viver. Um despertamento espiritual. E começa assim, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, queridos? Mas todos os jovens solteiros, aprende desde cedo que é você. Construa a sua família. Construa a sua família. Sabe, queridos, eu vejo tanta mulher lá que tem que arrastar os maridos, os caras preferem ficar bebendo domingão, indo pro churrasco, indo para rancho, indo para tudo quanto é. E a mulher toma a frente da casa. E a mulher toma a frente. Não. Você e eu temos uma função. A gente precisa ser despertado espiritualmente. Amém, queridos? Pega essa palavra no seu coração. O despertamento espiritual começa dentro da nossa casa, da nossa família. Olhando para as próximas gerações que são os nossos filhos. E entendendo que Deus ele sempre tem algo. Maná acabou, mas agora é hora de você gastar a mão e começar a trabalhar. Amém, queridos? Pega essa palavra no seu coração. Espero que Deus possa ter falado com você. E você saia daqui despertado espiritualmente. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero orar. E depois eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. A gente vai para o final. Senhor, eu peço que essa palavra traga um despertamento espiritual na tua igreja essa noite. Que o Senhor venha levantar a próxima geração de obreiros, aqueles que vão servir na casa do Senhor, mas vão começar a servir dentro de casa, dentro da família. Assim como José, ele precisou ser acordado. Muitas vezes ele foi acordado em sonhos, ó Pai, e se levantou e deu uma direção para a sua casa. Eu peço que isso seja uma verdade nessa igreja. Em nome de Jesus, fala a cada coração, ajuda-nos a praticar a tua palavra e a vivê-la, para a honra e glória do Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos essa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, a gente vai adorar, depois a irmã pode vir aqui dar os recados, tá bom? Depois a gente encerra com a oração. Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar mais uma vez aquela canção que diz que ansiamos pelo Senhor. Vamos declarar a parte. Nós clamamos pelo Espírito de Deus. Espírito, palmas e tu desça agora. Eu me aproximo de tua glória. Tua glória.
noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos caminhando para o fim do culto. Lembrando que quarta-feira nós temos o culto de oração, às 20 horas. Na quarta-feira nós vamos confirmar se haverá o projeto Dorcas, que a Thalita ainda não está muito bem para estar à frente, né? Vamos ver com a Thalita, com a Varinha, e nós vamos passar para vocês pelo grupo. Na sexta-feira, estudo bíblico às 20 horas. Mais uma vez, capítulo 12, né, amor? Capítulo 12 de 2 Coríntios. Sábado, às 9 horas da manhã, aulas de violão para os meninos, para as crianças, adultos, quem estiver interessado, só entrar em contato com a gente para fazer as inscrições. À noite, o culto de jovens às 19 horas. Todos os jovens estão convidados para estar aqui com a gente. Vai ser um prazer receber todos eles. E às 20 horas será Dia 28. Dia 28, no próximo outro sábado, o encontro dos homens. Também estão todos convidados para estar aqui, ouvindo a palavra de Deus para cada um de vocês. No domingo, o culto às 19 horas. No domingo pela manhã tem a EBD também. Esperamos por vocês. Muito obrigada. Amém? Vamos encerrar, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por cada vida aqui presente, Deus. Nós te agradecemos. Pai, que essa semana seja uma semana frutífera. Que cada um possa glorificar e exaltar o Senhor. Que a nossa segunda, a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado seja um culto ao Senhor. Que a nossa vida seja um culto a Ti. Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa vida como uma oferta de adoração a Ti. Obrigado pela sua tua bênção sobre cada